A minha felicidade e a minha função são uma só. Olha, quando a gente ouve isso pela primeira vez, soa até um pouco um clichê de autoajuda, não é mesmo? Mas e se essa frase, aparentemente tão simples, guardar o segredo para a gente dissolver aquela ansiedade que aparece logo de manhã? Vamos mergulhar nessa ideia e ver o que ela realmente quer dizer na prática. Tudo começa com um sentimento que, nossa, acho que todo mundo já sentiu. Essa descrição da Maria Emília é muito familiar. A cabeça a milhão, o corpo todo tenso, a impressão de que a gente já acordou perdendo uma corrida. Esse sentimento tão comum é o nosso ponto de partida para entender uma coisa bem mais profunda. Essa ansiedade matinal, sabe, ela não é só estresse. O que ela revela, na verdade, é um conflito interno, uma batalha silenciosa que está acontecendo dentro da mente. E é justamente essa batalha que acaba definindo como a gente percebe o dia, a nossa felicidade e, mais importante, o nosso propósito. E é exatamente para responder a esse conflito que um Curso Milagres vem com essa ideia, que é bem radical. A proposta de que a nossa felicidade e a nossa função não são só duas coisas conectadas, elas são a mesmíssima coisa. Mas ué, como assim? Muitas vezes parece que buscar felicidade nos afasta das nossas obrigações, né? Bom, a explicação para esse paradoxo é que existem duas vozes, sempre disputando a nossa atenção. Cada uma delas tem uma visão totalmente diferente do que é a nossa função e, por consequência, do que é a felicidade. O curso chama essas vozes de a voz do ego e a voz do Espírito Santo. E aqui o contraste fica muito, muito claro. De um lado, o ego diz que a nossa função é sobreviver a qualquer custo. E isso leva a gente a atacar, a se defender, a culpar os outros. É uma função que vive do conflito, que nos mantém separados. Do outro lado, numa oposição total, está a função que o curso atribui a Deus, o perdão. E não é perdoar o outro por algo que ele fez, não. É soltar o nosso próprio julgamento para a gente poder se lembrar de que somos todos um. E é claro que funções tão diferentes vão levar a tipos de felicidade completamente opostos. A felicidade do ego é aquela adrenalina de momento, de ganhar uma discussão, de estar certo, ela precisa que alguém perca para poder existir. Já a felicidade que o curso propõe é uma paz que não muda. É aquela calma profunda que aparece quando a guerra dentro da gente simplesmente para. Então, a lição não pede só para a gente acreditar nisso de olhos fechados. Ela apresenta um argumento lógico, quase matemático, para mostrar como essa conclusão é inevitável dentro da sua forma de pensar. A lógica é direta, impressionante até. Pensa num quebra-cabeça de 3 peças. Primeira peça: Deus só nos dá felicidade. Segunda peça: foi Ele quem nos deu a nossa função. Bom, se a gente junta essas duas peças, a terceira se encaixa sozinha. A nossa função só pode ser a própria felicidade. Claro, aí vem a grande pergunta, né? Dá pra gente aceitar essas premissas como verdade? Porque todo o argumento depende totalmente delas. Então, vamos dar uma olhada em cada uma, seguindo a lógica do curso. A primeira premissa diz que Deus só dá felicidade. A lógica é a seguinte: Deus é amor perfeito. E o amor não pode criar o seu oposto, que seria o mal, a infelicidade. Se Deus desse algo que não fosse felicidade, ele teria que ter infelicidade dentro de si, o que vai contra a própria natureza dele. Isso corrige aquela ideia de um Deus que dá prazer, mas que também castiga e causa dor. Agora, a segunda premissa: Deus nos deu a nossa função. O raciocínio aqui é que a nossa mente funciona em 2 sistemas. Um é o do ego, o mundo das ilusões, do medo. O outro é a nossa conexão com a verdade, com o espírito. Como o ego é, por definição, falso, as funções que ele oferece, competir, julgar, lutar, são só ilusões que nunca trazem paz. Portanto, a nossa função verdadeira só pode vir da nossa parte verdadeira, da nossa conexão com Deus. Certo. Então o ponto-chave é como a gente pega essa lógica toda e transforma em algo prático. Como isso ajuda naquele momento de peito apertado logo cedo. A proposta é fazer um pequeno desvio interno, uma mudancinha de foco. E aqui tem um método prático de 5 passos, inspirado na experiência da Maria Emília. Primeiro, só sentar em silêncio por uns instantes, criar um espacinho. Segundo, repetir as ideias centrais da lição só para si. Terceiro, isso é muito importante, deixar as palavras pousarem, sem forçar nenhum sentimento. Quarto, reconhecer a tensão do momento e pensar, talvez eu esteja ouvindo a voz do medo agora. E por fim, respirar fundo e reafirmar a ideia central. É quase como dar um reset na perspectiva. Isso não é só teoria. Olha só esse exemplo real. Chega uma mensagem do trabalho e na hora o peito aperta.
A mente dispara, criando 1000 cenários catastróficos. Essa é a reação automática do ego, a função de sobreviver em ação. E isso aqui ilustra perfeitamente o resultado da prática. A situação externa, a mensagem de trabalho, não mudou, mas a urgência interna, o pânico, diminuiu. E dessa calmaria nasceu a clareza para responder com mais centramento. Às vezes a mudança não precisa ser gigante. Um pequeno desvio interno é tudo que a gente precisa para mudar completamente a nossa experiência. E isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar a respeito. A lição sugere que não estamos tentando criar a paz ou encontrar a felicidade lá fora. A proposta é que a paz já está aqui dentro, só que ofuscada pela voz do conflito. E se a nossa única função, a cada momento, for simplesmente escolher qual voz ouvir,